Você falou sobre questão de ser obediente a Deus, né? Nessas últimas eleições, a igreja teve um papel muito fundamental para estar colocando no poder executivo, né? Também no poder legislativo, para estar elegendo essa galera, a bancada evangélica. Colocou muita gente evangélica. A igreja acertou, errou? Qual que é a sua opinião referente a isso? Tá legal o governo? Quero colocar o Carlão no fogo também. Já que ele colocou a gente lá no podcast dele, também vou colocar. Não tô nem aí. Na intenção, na intenção até acertou. A intenção de colocar pessoas que são do meio e tal. A questão, aonde que existe o erro? Antes, na formação dessas pessoas. No preparar essas pessoas para entender o que é a política. Tem um filme dos 300, não sei se você já viu aquele filme dos 300. Tem aquela cena onde o pessoal se cerca ali, né? Os 300 se cercam e começam a se defender e vem aquela chuva de flecha para cima dele. Imagina se naquele momento daquela chuva de flechas o Tarzan se pulasse lá na frente. A intenção dele era brigar. Era boa. A intenção dele era boa, mas ele não estava preparado para aquilo. Eu acredito que boa parte da bancada evangélica que está lá tem muito boa intenção. A intenção é boa. Só que não estão tão preparados assim para conviver com a sordidez daquele mundo político. Há muita inteligência, muita sabedoria usada para o mal, mas é sabedoria. Há muita capacidade de pensamento, há muita capacidade intelectual nas pessoas que estão ali no meio. E às vezes faltou um pouco na base da igreja, lá na escolinha bíblica das crianças, das criancinhas, sim, que canta lá as musiquinhas, qual que era a musiquinha da escola bíblica? Tomita conhece, hein? Tomita... É rato de escola bíblica. É rato de escola bíblica. Mas lá na escolinha bíblica da igreja, alguém falou para aquelas crianças que existe política? O que é a política? Como que ela funciona? Alguém falou para aquelas crianças, por exemplo, dentro da escolinha bíblica da igreja, que é bom ela guardar um dinheirinho? Que é bom ela economizar um negocinho ali, porque no futuro ela vai precisar? É aqui na base que faltou. Alguém pegou, por exemplo, dentro da igreja, 99% dos nossos templos hoje em dia, eles são usados 2, 3 vezes por semana. No resto do período eles ficam fechados. Com poucas exceções. Poucas igrejas que têm culto 2, 3, 4, 5 vezes por dia. Mais numa intenção comercial do que realmente fazer algo, porque se tem 5 cultos no dia, tem 5 chamados para o dízimo, né? Então tem esse lance. Não podia usar aquele espaço, por exemplo, para dar um curso, uma preparação forte mesmo sobre gestão pública? Poxa. Sobre o que é gestão pública, sobre o que é o terceiro setor, sobre o que é uma organização social. Podia pegar um jovem da igreja que tem uma capacidade de falar, de argumentar bem, de pensamento. Nós vamos investir nesse cara aqui? Esse vai ser o representante da nossa igreja? Para que não precise, por exemplo, tirar o pastor da frente da igreja para ir lá para frente, porque hoje a 99% da bancada evangélica são pastores que, por estar em evidência, ganharam o carisma de uma parcela grande da população e vem crescendo cada dia mais. O censo do IBGE mostra isso, que as igrejas evangélicas têm crescido muito, né? Ou pelo menos aqueles que se dizem evangélicos têm crescido muito. Portanto, o público que assiste essas pessoas tem crescido muito. E crescido muito de uma forma meio que doente, sem... É um inchaço, né? Um inchaço e não é também um crescimento, falta... assim, é um inchaço, né? E falta pensar.
A igreja não incentiva o pensamento, a igreja incentiva milagre, bênção, graça, predestinação, mas ela não incentiva a questionar. Se você chega lá e o seu pastor falou alguma coisa que você não concorda, você vai questionar o seu pastor. Você fica de banco? Isso se não for expulso, convidado a se retirar. Você não pode questionar. A igreja, ela é uma massa que se leva para cá, leva para lá, leva para cá, leva para lá, e impede o pensamento porque é bom. Para a instituição é melhor ter uma massa mais fácil de manusear, por isso não preparar. Se eu não preparo a criancinha aqui, não vou preparar o meu jovem aqui, eu não vou ter um adulto capaz de chegar no meio de um cara que se formou, de um monte de cara formado em Harvard, formado em universidades das mais tops do mundo, mas que usam esse conhecimento intelectual para o mal. E aí a gente começa a entender, por exemplo, por que a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Porque eles preparam. Nada do que a gente está vendo acontecer hoje foi um estalar de dedo. Foram anos e anos e anos e anos de preparação do caminho. Depois eu vou te passar aqui os estudos que eu vi para você ver o desenvolver dessa história toda. Desde lá de Portugal, desde as caravelas, desde a fundação do Brasil, desde do Brasil Império, depois o Brasil República, os ícones, as pessoas, a forma como o Brasil se desenvolveu. Por exemplo, uma informação que eu tive que na época do Império, 50% do orçamento do Império era investido em educação. Olha só. 50%. Nossa. Do que tinha de PIB. Hoje é quanto? 2%? As escolas, quando você frequentava a escola, você podia falar para sua professora, vai se lascar, velho. Nunca. Você olhava torto para ela, cantava o pau na tua mão. Era apagador na minha cara direto. Morreu? Direto, não. Eu tô aí vivão. Suave. Hoje, quantas vezes nós vemos pais indo lá brigar com os professores porque falou não pros filhos dele? Volta lá na subserviência, lá no não, ninguém pode falar não pra mim, nem Deus pode falar não pra mim. Então, com relação à bancada evangélica, o que falta não é boa intenção, o que falta é preparação. E por culpa da igreja. Se a igreja voltar às bases e começar a preparar as pessoas, não só para viver um evangelho de facilidades, mas saber que vai ter problema, que vai ter dificuldade, mas Deus está contigo, vai para cima. Você precisa de guardar um dinheirinho, porque senão você vai passar fome. Você precisa saber o que é gestão pública, porque a própria Bíblia diz que nós temos que orar pelos nossos governantes, e se tivermos governantes ruins, quem sofre é a terra. Ou seja, orar e votar bem. Votar né? bem, mas para votar bem eu preciso pensar. Precisa conhecer, né? Aí chega o fulano, eu já vi muito, chegar na igreja, 365 dias, chegou o tempo das eleições, empresta o púlpito da igreja, tá aqui, esse cara aqui é o amigo da igreja. Amigo da igreja, brother? Amigo da igreja? Vai facilitar aqui alguns caminhos para nós. Que caminho? Da minha família? Uhum. Não, é caminho da igreja para propagar o evangelho? Ou é que vai descolar um cargo ali para minha filha, para um tio? Não, gente, esse daqui é o amigo da igreja. Vai deixar a igreja fazer barulho e não vai dar multa. Então, até tarde. Pode fazer barulho até tarde, não vai dar. Pode fazer um eventozinho aqui que eu levanto o esquema. E tem um amigo meu, Messias, eu fui na igreja dele, a gente tava conversando e falou assim, Dedé, eu tô fazendo reuniões com jovens pra gente dialogar, pra gente conversar sobre política, sobre religião, sobre outras religiões, sobre baladas, pra gente crescer em conhecimento. Uhum. Porque chega lá, aí o irmãozinho... Oi? Não. É um jovem. É um jovem, assim, tá que ele falou assim, dentro da igreja? O tá pastor dele sabe? Eu não sei, hein? Acabou de dizer. Messias, desculpa aí. Eu já vi situações dessa acontecendo, tentativas de situação dessa acontecendo. Se for igreja grande, facção. Tô dividindo a igreja.
Estão formando panelinha, estão formando grupinho. Olha lá. Estão querendo levar, pescar no aquário. Já vi situações dessas acontecendo. E quando sai da controle, redoma, né? Sai do controle. Mas, poxa, a ideia é muito boa. Sim, dialogar. Espetacular. Gente, vamos falar. Aí eu falei assim, cara, é muito difícil ver jovens dessa igreja se destacarem em alguma coisa. Eu falei pra eles, meu, cadê os jovens, assim, tipo, se destacar em alguma coisa? Você não vê, porque a galera fica meio que presa, Sim. né? É uma coisa que a gente tava conversando, que aqueles crentes, antigamente, fica esperando muito milagre, ó. Aquele cara entrou na igreja, é doutor, é não sei o quê. Meu, Deus vai usar a vida dele pra me dar um carro. Pra me fazer. É isso. Não, eu vou casar, mas ó, Deus vai usar a vida daqueles irmãos ali pra dar tal coisa pra gente, pra facilitar. Mas assim, pode, mas não é esse o caminho. Por que você, né, trabalha, você estuda e tenha como você ser também um provedor, tipo, de pessoas que tem a necessidade, mas assim, ficar contando sempre com o milagre, tipo, das pessoas doando pra vocês, daí é muito ruim, né? Com relação ao que você falou do governo do Brasil, qual que é o voto mais importante que nós temos que dar? Você tem essa ideia? O mais importante? Acho que todos são importantes, né? No nosso contexto político, nós temos que dar... O nosso voto mais importante é para aquele que está mais perto de nós. O poder executivo, infelizmente, hoje, é um poder decorativo. É um poder que... Ou ele... a forma como está desenhada a governabilidade, essa palavra governabilidade tomou uma conotação muito estranha, porque governabilidade hoje é ter uma maioria no plenário. Sim. Você vai lá e vota, por exemplo, no Bolsonaro para ser o presidente. Só que vem um cara lá que não tem nada a ver com a ideologia do Bolsonaro e você vota nele também. Você mesmo foi o culpado de impedir a governabilidade, porque não é instruído isso dentro da igreja. Ninguém nem sabe, muita boa parte das pessoas nem sabe o que é a tal da governabilidade, não sabe que é necessário, que essa figura do presidente é uma figura decorativa e bota a culpa tudo nele. Morreu, é Bolsonaro. Viveu, é Bolsonaro. Queimou a Amazônia, é o Bolsonaro. Fez isso, é Bolsonaro. Mas não olha aqui, ó. Para ele conseguir tomar atitudes e ações, ele precisa ter uma maioria aqui no plenário. E essa maioria do plenário é garantida pelo seu voto. Se você escolheu o palanque, a forma de pensar do Bolsonaro, ou escolheu a forma de pensar do Lula, ou escolheu a forma de pensar, não importa de qual seja o seu candidato aqui para o Poder Executivo, você tem que trabalhar para que o seu deputado aqui mais perto, o seu senador aqui mais perto, seja dessa mesma linha. E ter um voto alinhado com aquilo que você pensa. Agora, se você vota por votar porque tem que fazer. Bolsonaro não gosto de Lula, vou votar no Bolsonaro. Não gosto de Bolsonaro, vou votar no Lula. E quem que você votou para deputado? Deputado... Não dá liga. E o senador? Senador? Teve senador na mesma eleição? Então, você tem que, para trazer um voto consciente, você tem que saber que você tem que trazer toda a linha, desde do Poder Executivo, do Legislativo, de Câmara mais alta, de Câmara intermediária, de Câmara municipal e até, se possível, o governador, na mesma linha de pensamento. Na mesma linha. Ou vamos ter isso que temos hoje. Mas você acha que, assim, a governabilidade dos senadores, dos deputados, não deu liga, até que o Bolsonaro ele teve que recorrer para o Centrão, né, para ter apoio. E referente, tá mais próximo, você acha que o Bolsonaro ele tá próximo da igreja? Dentro desse curso que eu estava vendo, a gente viu um tema interessante sobre o que é direita, o que é esquerda, de onde veio
essa expressão que veio lá dos reis, que tinha uma galera que ficava do lado direito, que ela questionava isso, uma galera questionava da esquerda e questionava aquilo. Mas ambas os lados aqui que a gente tem hoje dos polos se apropriaram de um discurso. O lado esquerdo hoje é apropriado da classe trabalhadora, mas ninguém trabalha. E o lado direito se apropriou teoricamente dos conceitos, dos princípios, mas eles não vivem. O lado direito se apropriou dizendo, não, aqui é família, conservadora, mas... isso e aquilo, mas na prática, no dia a dia, não vive. Aqui se apropriou do lado, não, é trabalhador e tal, mas não trabalha. Então, existe um negócio chamado apropriação indébita de termos. Para que eu consiga esses números do IBGE que a gente viu lá atrás, vendo com que a massa evangélica ou cristã, também o lado católico cresceu muito também, o cristão em geral cresceu muito, até pelas tantas perspectivas ruins que passamos nos últimos tempos. O IBGE começou a constatar isso, a direita foi lá, se apropriou desse discurso que agrada a essa galera aqui, soa bem ao meu ouvido. Eu que frequento uma igreja, soa bem ao meu ouvido alguém dizendo, defende família. Eu também defendo. Mas na família dele não é bem assim. Só que eu não paro para ver. Ele só falou o que eu queria ouvir. E ele falando o que eu queria ouvir, eu fui persuadido, mas eu não parei para pensar. Porque eu não fui instruído a pensar. A educação do nosso país não instruía a pensar. Cabia então esse papel de fazer pensar a igreja, que também abriu mão de fazer pensar, porque se eu fizer pensar, eu perco o controle da minha massa. Então, nós estamos indo num caminho complicado. Um caminho complicado. Não dá para entender, né? O que é direito, o que é esquerda, porque se apropriaram do discurso, é tudo a mesma coisa. O Alberto gosta de política, o Albertão. Né, Albertão? Demais, né? O que você acha disso, Albertão? Acredito que as coisas estão caminhando a passos lentos, né, em determinadas situações. E acredito que a igreja está se aproximando cada vez mais do poder legislativo, né? O que é um pouco perigoso, porque cada vez que a gente se aproxima mais, a gente acaba levando uma certa... um certo impacto social contra a igreja, sabe? As pessoas começam a falar mal do cristão, da igreja, e isso é algo um pouco perigoso para mim. Sim. Tem essa questão perigosa, mas é uma questão necessária. O que a gente precisa é preparar as pessoas que vão estar lá. As pessoas que vão representar o corpo de Cristo como políticos, eles têm que estar preparados para isso, para ser realmente político na acepção da palavra. Político não é só aquele que vai lá igual o Tiririca. O que eles fazem eu não sei, mas daqui a pouco eu conto.